Ora, então, boa tarde a todos os presentes, que ali espera, e desde já um muito obrigado pela vossa presença para a apresentação do nosso destino e programa, a Grécia. Ora bem, tal como eu disse, portanto, vamos então passar à apresentação da Grécia. A sua capital é Atenas, que também é a cidade mais populosa do país. Um terço da população vive na capital, que é também, por sua vez, o centro cultural, financeiro, político e onde o moderno e o antigo se encontram em todo o lado. Tem uma população de cerca de 11 milhões de habitantes, quase como Portugal, e para uma área de cerca de 132 mil quilómetros quadrados, sendo que tem mais de 3 mil ilhas e apenas 227 delas são habitadas, está bem? A maior ilha é Creta, sendo também a mais populosa. Para um país pequeno, com uma área inferior a 132 mil quilómetros quadrados, a Grécia apresenta acentuadas diferenças regionais da sua topografia. Quase 3/4 do território são constituídos por montanhas e terrenos desabitados ou ainda por cultivar. Portanto, a Grécia é um dos países europeus mais visitados, mas um dos menos conhecidos. O moderno grego data apenas de 1830 e pouco tem a ver com a imagem popular da antiga Grécia. Situada numa encruzilhada geográfica, a Grécia combina elementos dos Balcãs, do Médio Oriente e do Mediterrâneo. Em termos de fronteiras terrestres a norte, como podem verificar no mapa, portanto, em norte, temos então fronteira com a Albânia, com a Macedónia, a Bulgária e depois a Turquia. Relativamente a fronteiras marítimas, a Grécia é então banhada a leste pelo mar Egeu, ao sul pelo mar Mediterrâneo e a oeste pelo mar Jónico. Relativamente à sua religião, durante os séculos em que foi dominada por venezianos e otomanos, a Igreja Ortodoxa Grega preservou a língua grega e com ela a identidade grega, através da sua liturgia e das escolas. Hoje, a Igreja Ortodoxa ainda é uma força poderosa, apesar das reformas do primeiro governo do PASOK, democraticamente eleito em 1981. Relativamente à comunidade católica romana, é estimada em cerca de 250 mil pessoas. Uma breve, só para dar uma pequena introdução histórica, porque a história da Grécia é enorme e vasta e que quem nos acompanhará e quem nos irá acompanhar no circuito, muito irá aprender sobre isso, muito irá aprender e partilhar ideias e tudo mais. Portanto, apenas um brevíssimo resumo da história da Grécia. A história da Grécia é uma história de uma nação e não de um território. A ideia grega de nacionalidade tem como base a língua, a religião, a descendência e os costumes, e não a sua localização. A história da antiga Grécia é uma história de lutas internas, desde as civilizações micénica e minoica, na Idade do Bronze, à concorrência entre as cidades-estado sugeridas no primeiro milénio antes de Cristo. Depois do exército grego ter sido derrotado por Filipe da Macedónia, na Batalha de Caroneia, em 338 a.C., a Grécia foi integrada de novo no Império Asiático de Alexandre o Magno. Os romanos venceram os macedónios no ano de 1068 a.C., passando a Grécia a ser uma província romana. Enquanto parte do Império Romano do Oriente, foi governada por Constantinopla e tornou-se um elemento poderoso no novo mundo bizantino cristão ortodoxo. Depois de 1453, ano em que Constantinopla foi conquistada pelos otomanos, a Grécia desapareceu como entidade política. Conseguiu a sua independência do Império Otomano a 25 de março de 1821, mas apenas a 3 de fevereiro de 1830 foi reconhecido a sua independência. As atuais fronteiras da Grécia só existem desde 1948, ano em que a Itália devolveu as ilhas do Dodecanese e hoje é uma democracia estabelecida e membro da União Europeia. Voltando à viagem à Grécia, apresentamos algumas das informações sempre importantes na preparação da vossa viagem. Relativamente à moeda local, tanto o sistema bancário, portanto, a moeda local é o euro, desde 2002, e a rede ATM é amplamente difundida por todo o país continental e ilhas, sendo aceitos a maioria dos cartões de crédito internacionais. Relativamente aos documentos necessários para a viagem, o visitante deverá ter o cartão de cidadão ou passaporte válido para a duração da viagem. Vamos só aqui já aproveitar para informar que quem depois efetuar a deslocação do cruzeiro, que é uma parte extra que possam querer, relativamente ao cruzeiro, aí sim não é permitido o bilhete de identidade, está bem?
Relativamente ao vestuário, aconselhamos então a utilização do vestuário e principalmente calçado confortável, para assim podermos desfrutar ao máximo de todos os locais históricos propostos. Relembro que iremos visitar muitos sítios arqueológicos em que o piso é empedrado, é terra batida e daí solicitarmos ao máximo conforto para vocês. Relembro também que iremos visitar locais de culto em Meteora. Lógico que não é aconselhável a entrada com decotes demasiado pronunciados, mini saias ou shorts, e sendo assim, pedimos para as pessoas se adaptarem e adequarem o guarda-roupa a estas realidades, evitando quaisquer reparos desconfortáveis. Nos mosteiros de Meteora não é obrigatório cobrir a cabeça, está bem? Relativamente a vacinas e saúde, não existe qualquer obrigatoriedade de vacina preventiva para entrar na Grécia e, como em todos os circuitos, recomendamos que se beba água engarrafada, apesar de haver sítios em que a água é muito boa, mas é sempre diferente da que estamos habituados, e recomendamos também fazerem-se acompanhar do cartão de cidadão europeu do cartão europeu de saúde e de doença, essencialmente para a assistência médica e hospitalar. Relativamente à diferença horária, a Grécia tem mais 2 horas do que em Portugal continental. Ou seja, quando em Portugal forem meio-dia, na Grécia serão 14, está bem? Relativamente à corrente elétrica, podem ver na apresentação, portanto, é igual à que nós usamos em nossas casas em Portugal. Relativamente ao clima, portanto, a Grécia está localizada no leste do mar Mediterrâneo e, devido à sua localização, tem um clima mediterrâneo clássico, caracterizado por verões particularmente secos e quentes, com temperaturas máximas que podem atingir os 40 graus e invernos amenos e chuvosos. Qual será a melhor época? A melhor época é, sem dúvida, os meses da primavera, abril a junho, e de setembro a outubro. Porquê? Porque tem temperaturas mais amenas, e sendo que junho, julho e agosto são considerados os meses de época alta de turismo, com valores mais elevados e multidões de turistas. A nossa sugestão da Oasis é então o mês de abril. Isto porquê? Porque são dias mais amenos, floridos e sem enormes filas de turistas. Como seria de esperar, a Grécia é um dos países europeus com o maior número de locais classificados como património mundial pela Unesco, dos sítios arqueológicos de Delfos e Epidauro aos espetaculares mosteiros de Meteora, passando pela arquitetura da cidade medieval de Rhodes. Não faltam locais de enorme relevo histórico espalhados um pouco por toda a Grécia. Isto para não falar na Acrópole de Atenas, a principal atração turística da capital grega. Abaixo podem verificar então a lista de lugares classificados pela Unesco como Património Mundial na Grécia, dos quais destacamos a Acrópole de Atenas em 1987, o sítio arqueológico de Delfos e o Mosteiro de Meteora em 1988, o sítio arqueológico de Olímpia em 1989 e Delos em 1990, entre muitos outros, como podem verificar na lista. Apresento-vos agora um pequeno vídeo sobre a Grécia.
sem dúvida, um pedaço do céu na terra. Relativamente ao nosso circuito, à Grécia Antiga, tanto no primeiro dia, iremos então no aeroporto de Lisboa, irá ser feito então um encontro com o representante da Oasis Travel, que irá acompanhar o grupo logo desde Lisboa, também. Será então a viagem de avião com a Lufthansa em direção a Atenas, com escala em Frankfurt, tal como eu disse, tanto o destaque desta viagem é então o acompanhamento do guia Oasis Travel durante toda a viagem, que tratará de todas as formalidades de check-in, embarques, transferes. Este circuito é composto por alojamento em hotéis de 4 e 5 estrelas e iremos ter então pensão completa durante o circuito, desde o jantar do primeiro dia ao jantar do penúltimo dia, num total de 13 refeições incluídas. Portanto, tal como eu disse, no primeiro dia então faremos escala em Frankfurt, chegaremos a Atenas por volta das 17h30, será feita a formalidade de desembarque e transfer para o hotel Haydn Grand 5 estrelas. O hotel Haydn Grand 5 estrelas é um hotel moderno, com quartos elegantemente decorados e modernas facilidades. Apresenta todas as condições para podermos desfrutar de uma estadia em qualidade. Relativamente às distâncias, portanto, ele fica a cerca de 1 km, ou seja, 15 minutos a pé, depende depois do ritmo de cada um, da rua Hermu, que é a principal rua de comércio de Atenas, e da Praça Monossiraki, que é uma das zonas mais famosas do centro da cidade. Como podem verificar, no mapa colocámos como referência o Parlamento e a Praça Sintagma, ou seja, a Praça da Constituição, que são o ponto de referência do centro geográfico da cidade. Portanto, mesmo assim, a distância a este ponto anda na volta dos 20 a 25 minutos a pé. No segundo dia, então, iremos dedicar o dia a visitas do dia inteiro à belíssima cidade de Atenas e ao Cabo Sauniano. De destacar, então, a Acrópole, sem dúvida. Portanto, a Acrópole é um projeto encomendado no ano de 448 a.C. e fica localizada no topo de uma colina, 92 metros acima do nível da cidade, e ocupa uma área de cerca de 3 hectares, onde podemos observar o Teatro de Herodes, ático, construído no ano de 161, a Porta de Bull, que foi a primeira porta de entrada para a Acrópole, o próprio Leu, construído no ano de 437 a.C., o Templo de Atena Nike e, sem dúvida, o deslumbrante Parthenon, como podem verificar na primeira imagem do lado esquerdo em cima. Portanto, o Parthenon é então um templo dórico consagrado à deusa Atena, que é a deusa protetora da cidade. Deixaremos depois para a visita do novo e o moderno Museu da Acrópole, a imagem que está ao meio é cima, um magnífico museu com um deslumbramento de peças que foram retiradas então da Acrópole, e seguiremos depois então a visita até ao Templo do Zeus Olímpico, se quiserem seguir na imagem em cima, do lado direito, com as suas colônicas dóricas com 17 metros de altura, cada uma. Felizmente ainda se encontram 15 delas ainda em pé, está bem? E também iremos ver e visitar a porta, aliás, o arco de Adriano. Seguiremos então depois o nosso passeio por Atenas e iremos então visitar o exterior do Estádio Olímpico, que é a fotografia no meio em baixo, e seguiremos depois para o Parlamento, onde o famoso render da guarda acontece a cada hora. Também termina às 10 da noite, o que permite a pessoa, além da visita que iremos fazer, depois, se a pessoa quiser se deslocar por si própria até este local para ver novamente o render da guarda, ou de dia ou de noite, o poder fazer. Seguiremos então depois até à zona, portanto, como eu disse, aqui o Parlamento e a Praça Sintagma, seguiremos depois até à zona de Monossiraki, tá bom? Aqui teremos então o nosso almoço típico e comida grega e visitaremos também a própria zona. Ao fim da tarde, iremos então em direção a sul, até ao Cabo Sunion, que fica a cerca de 65 km de Atenas, onde visitaremos um dos templos gregos mais bem preservados, erguido em homenagem a Poseidon, o deus do mar na mitologia clássica, e que foi erguido então para proteger as águas gregas. Do Cabo, podemos ir também erguer, ou abrem-se, vistas deslumbrantes sobre o mar Egeu. O Cabo Sunion e o templo de Poseidon, embaixo a foto que temos do lado direito, embaixo. Após estas visitas, regressaremos então ao hotel, onde teremos o nosso
Jantar. Deixo-vos agora com algumas das magníficas imagens de Atenas. Magnífico museu da Acrópole.
Voltando então ao nosso circuito, tanto no terceiro dia, seguiremos viagem em direção à província de Argólida, a província mais interessante da região do Peloponeso. E vamos efetuar, a primeira paragem será logo efetuada no canal de Coríntio. Podem ver aqui a imagem em cima do lado esquerdo. Portanto, é um canal que liga o mar Egeu e o mar Jónico, canal construído pelo homem que tem 23 metros de largura, 80 metros de altura e 6 km de comprimento, sem dúvida, uma das obras de engenharia mais impressionantes da história. Após breve paragem, continuaremos o nosso caminho até Epidauro, lugar de nascimento do deus Apolo, onde visitaremos o antigo teatro, imagem que temos acima, que é sem dúvida uma das construções mais bem conservadas da antiga Grécia e conhecida pela acústica surpreendente. Saindo de Epidauro, seguiremos então viagem, onde atravessaremos férteis vales de laranjeiras durante o nosso caminho até Micenas, que é um dos maiores centros da civilização grega. Aqui visitaremos em Micenas, visitaremos então a zona arqueológica, que é o lugar do reino de Agamenon, com a sua cidadela, a Porta dos Leões, podem ver abaixo, aqui no meio, e a tumba de Agamenon, aqui do lado direito, em baixo. Após as visitas, seguiremos então até Olímpia, onde pernoitaremos no Hotel Artigrand. O Hotel Artigrand é um hotel moderno, com elegantemente decorados e modernas facilidades, magnífica vista para a zona arqueológica de Olímpia, isto porque é um hotel que se encontra numa colina, portanto ele fica a cerca de 1 km a pé do centro da cidade, mas é uma cidade muito pequena, uma cidade turística e que por volta das 18, 19 horas está tudo fechado e daí privilegiarmos o conforto do cliente para o seu descanso, em vez de ficarmos no centro num hotel com menos qualidade. Relativamente até ao quarto dia, iniciaremos as visitas pela zona arqueológica da Olímpia, que é a zona famosa por ter sido o local onde se realizavam os Jogos Olímpicos da Antiguidade. De 4 em 4 anos, uma trégua era anunciada e pessoas de todas as partes da Grécia reuniam-se em Olímpia a fim de competir e assistir a jogos. O prémio para o vencedor era o cótinos, feito a partir de uma coroa de flores silvestres de oliveira, tão famosa coroa de oliveira. Situado na confluência dos rios Alfeios e Cládios, o Santuário da Olímpia foi durante mais de 1000 anos um influente centro religioso e desportivo, e a sua importância histórica coincide com a chegada dos dórios e do culto de Zeus, o principal deus da mitologia grega e considerado o deus dos deuses. Como podem verificar acima, temos então em cima à esquerda a zona da palestra, temos o templo de Hera, a famosa entrada para o estádio, e após esta visita então da zona arqueológica, seguiremos à descoberta do Museu Arqueológico de Olímpia, que foi erguido em frente das escavações, para nele podermos explorar todos os tesouros descobertos. Foi um museu inaugurado em 1982 e é um dos monumentos mais ricos da Grécia. Deixo apenas aqui 2 das famosas estátuas existentes no museu. Após essa visita, será dado então no centro da cidade de Olímpia, que tem algumas lojinhas e tudo com produtos regionais, deixaremos algum tempo livre nesse sentido, onde também almoçaremos e após o almoço seguiremos então a viagem em direção a norte, se quiserem reparar no mapa cá em cima, tanto de Olímpia, e vamos então aqui até Delfos, onde seguiremos então a nossa viagem passando pela moderna ponte sobre o rio Adir, até chegarmos ao pitoresco porto de Navpactus. Navpactus é a imagem que eu coloco abaixo, aqui embaixo do lado direito. Navpactus é sem dúvida bastante conhecida, também tem a sua estátua de Miguel Cervantes, isto porque aqui decorreu a famosa Batalha de Lepanto, em que combateu Miguel Cervantes e ali perdeu o seu braço esquerdo. De Navpactus seguiremos então em direção ao Monte Parnassus, à zona montanhosa de estâncias turísticas de inverno, onde ao longo da estrada na subida podemos desfrutar das magníficas paisagens de extensos olivais que atualmente consideram que poderá ter mais de 4 milhões de oliveiras. Uma paisagem deslumbrante e única. Iremos então até Arachova, onde pernoitaremos no Hotel Domotel Anémolia.
O hotel está mesmo localizado no centro da cidade, podem verificar aqui pelo mapa. É um hotel, um resort de montanha, extremamente elegante, com quartos bem decorados, modernas facilidades e excelentemente localizado, tal como eu indiquei. Um hotel de muito conforto e que nos dá todas as garantias para o conforto do nosso grupo. Quinto dia do circuito, iremos então a sair de Araxova para um trajeto curtinho até ao sítio arqueológico de Delfos. O circuito arqueológico de Delfos é conhecido pelo local de residência de Apolo. A partir dos finais do século VIII a.C., indivíduos de todo o mundo antigo começaram a visitar Delfos para consultar os deuses e pedir-lhes conselhos para a sua vida política e privada. Daí o famoso oráculo. Do sítio arqueológico, destacamos então em cima, à esquerda, o Santuário de Apolo, o Teatro, o Tesouro dos Atenienses, nas imagens abaixo, do lado esquerdo, o Oráculo de Pitonisa. Finalizando então esta visita ao sítio arqueológico, caminharemos pouquinho, porque fica bastante perto, o Museu Arqueológico, da qual deixo também duas das estátuas famosas que poderemos encontrar no mesmo. Estão todas as imagens abaixo, e estão duas, e aqui estão mais 4, de um enorme espólio que ali existe no museu. Terminadas as visitas, iremos almoçar em Delfos, portanto ali bem pertinho, com um almoço sempre de comida típica, e seguiremos depois então seguiremos então ainda mais a norte até a Calambaca. Portanto, podem ver no vosso mapa, é o ponto, o mapa que está cá em cima, é o ponto mais a norte que temos do nosso circuito. Portanto, Calambaca é uma pequena cidade grega, com pouco mais de 11 mil habitantes, mas que é especialmente conhecida pelos famosos mosteiros de Meteora. Aqui iremos jantar e pernoitar no Hotel Grande Meteora, em Calambaca. Portanto, como podem verificar, é um hotel já muito pertinho, fica a 1 quilómetro da famosa região de Meteora. É um hotel que tem magníficas vistas então para Meteora, como eu disse, apresenta todas as condições para podermos desfrutar de uma estadia em qualidade. Podem verificar que os quartos são elegantes e de grande conforto. Também, tanto como eu disse, fica a 1 quilómetro dos mosteiros de Meteora e este sim, um hotel que fica a 2 km, 2,5 km mais ou menos do centro de Calambaca, mas Calambaca é também uma cidade turística e, como tal, facilmente e bastante cedo deixa de ter movimento e por isso preferimos colocar um hotel que nos dê mais conforto e que no dia seguinte nos permita também facilmente chegar até à zona de Meteora. Portanto, no 6º dia, iremos então sair do hotel, tanto um quilómetrozinho bastante curto, onde iremos desfrutar ao máximo da magnífica zona de Meteora. Meteora significa em grego rochas suspensas ou colunas do céu. Os mosteiros estão construídos no topo de espetaculares rochedos de arenito. Em Meteora existem 6 mosteiros, dos quais visitaremos o interior de 2 deles. Está bem? Tal como eu referi, portanto, em 1988, este monumento com montes e vales revestidos com florestas foi classificado Património Mundial pela Unesco. Podem ver, então, as fotos acima. São 2 dos mosteiros desta zona de Meteora. Após a manhã toda dedicada a estes mosteiros, como eu disse, visitaremos o interior de 2, mas iremos poder observar e fotografar todos os restantes. Tá bom? Portanto, tal como eu disse, após as visitas da parte da manhã, iremos então descer um pouco até Calambaca, onde teremos um almoço também típico, e já depois de almoço, iremos efetuar o regresso a Atenas. No regresso a Atenas, iremos passar então pela zona onde foi a Batalha de Termópilas, e iremos então ter tempo para explicações e fotografar o famoso monumento a Leónidas. Então, em termos de regresso, quando regressarmos a Atenas, iremos novamente ficar no hotel Idam Grant, está bem? Portanto, o hotel que ficávamos na primeira noite,
e é o mesmo que iremos ficar então neste regresso a Atenas. No sétimo dia, o sétimo dia está então dedicado a desfrutar de um cruzeiro semi-privado pelas ilhas do Golfo Sarónico, a bordo de uma embarcação típica Gulê. Iremos visitar as ilhas de Agistri, Moni e Aegina. Tá bom? O almoço será a bordo, com todo o conforto e, tal como eu disse, portanto, um cruzeiro semi-privado que nos permite fugir um pouco dos cruzeiros turísticos cheios de turistas e de muita confusão. Ao fim da tarde, portanto, será feito o regresso a Atenas, onde, após uma curta ida ao hotel, iremos então ter um magnífico jantar de despedida com músicas e danças típicas tradicionais gregas. No oitavo dia, portanto, será então um dia de regresso. Portanto, iremos ter ainda amanhã um pouco da manhã livre para usufruir da cidade. Isto porque o voo é depois de almoço, o que nos permite então ainda, para quem pretender, usufruir da parte da manhã para as últimas comprinhas, os últimos passeios. Tal como eu disse, portanto, ficam bastante perto da zona de Monostiraki e também da zona de Placa. Portanto, como eu disse, portanto, manhã livre, será depois efetuado o transfer para o Aeroporto Internacional de Atenas e partida em direção a Lisboa, com escala em Frankfurt, isto com a Lufthansa, tá bom? Alguns dos restaurantes que vamos utilizar, como podem verificar, privilegiamos grande parte dos restaurantes típicos e tradicionais, que nos dão garantia de qualidade. Relativamente a partidas disponíveis para 2021, portanto, tal como foi dito e temos de divulgar, portanto, as nossas partidas têm um limite máximo de 25 participantes. A partida que temos proposto à Grécia Monumental é de 23 a 30 de abril deste ano. Portanto, é uma partida que é um circuito que irá ter 8 dias de viagem, 7 noites, hotéis de 4 e 5 estrelas, pensão completa, acompanhamento do guia Oasis Travel durante toda a viagem e cobertura extra Covid-19, também do seguro. Relativamente a outra partida que vamos ter, portanto, será baseada na mesma, portanto, as mesmas datas da Grécia Monumental, isto com depois extensão às Ilhas Gregas. Este circuito com as Ilhas Gregas será então de 23 de abril a 3 de maio, o que dará um total de 11 dias, 10 noites, hotéis 4 e 5 estrelas, mais o cruzeiro a bordo do navio MS Celestial da Olímpia, pensão completa durante toda a viagem, inclusive a bordo, tá bom? Relativamente então à extensão que possam querer efetuar às Ilhas Gregas. Portanto, será um cruzeiro de 4 dias a bordo do navio Celestial Olímpia. A saída será desde o porto de Atenas, visitando Mykonos, na Grécia, Kusadasi, na Turquia, e daí temos referido que para entrar na Turquia não é permitido bilhete de identidade, também terá que ser cartão de cidadão ou passaporte. Iremos depois até à ilha de Patmos, Creta, Santorini e, voltando, o desembarque em Atenas. Tanto tal como podem verificar aqui nos horários, portanto, dia 30 de abril, iremos então sairemos, o embarque será bastante cedo, portanto, por volta das 9 e pouco teremos de estar a embarcar, a saída será às 11h30, chegaremos depois, iremos navegar durante esse dia e chegaremos a Mykonos por volta das 18 horas. Tá bem? Aqui teremos tempo livre, portanto, a ilha de Mykonos é provavelmente a ilha mais famosa da Grécia. A sua paisagem especial é dada pelas Ilhas Cyclades, cercada de belas praias de areia branca. Esta ilha foi descoberta em 1950. Na mitologia grega, Mykonos é o filho de Apolo, o deus da luz e do sol. O seu aspecto pitoresco vai para além da arquitetura grega, das vielas cheias de buganvílias e dos moinhos de vento. Portanto, vou então seguindo. Portanto, como puderam ver, o navio vai zarpar às 11 da noite, o que nos permite bastante tempo para usufruir ainda do final da tarde, o magnífico pôr do sol nos moinhos de vento que podem verificar nas imagens acima, caminhar pelas ruelas pitorescas de Mykonos. E então, aqui embaixo temos Little Venice, e do lado direito abaixo, uma foto já do entardecer daqui da magnífica baía de Mykonos. Portanto, voltando de novo ao navio, teremos então todas as refeições a bordo do navio. No dia seguinte, iremos então, portanto, durante a noite,
será uma noite de navegação, isto para estarmos bastante cedo em Kusadasi, na Turquia. Tal como eu disse, portanto, as formalidades de desembarque na Turquia são extremamente fáceis, não levantam qualquer problema, portanto, há muita agilidade nesse sentido, o que nos permite usufruir o máximo do tempo para uma manhã magnífica de visita à zona de Éfaso Antigo. Portanto, aqui podem verificar, tanto magnífico sítio. Kusadasi é então uma cidade turística da Turquia situada na costa do Mar Egeu, que fica no centro da área costeira do mesmo nome, na província de Aydin. Fica a 95 km a sul do maior centro metropolitano da região, de Izmir, e 71 km da sede governamental da província de Aydin, no interior. Tal como eu disse, portanto, a cidade tem um total de 264 km quadrados, com uma altitude média de 11 metros. Fica em uma baía do Mar Egeu, não muito longe da ilha grega de Samos, denominada Golfo de Kusadasi. Aqui, como eu disse, portanto, a excursão que está incluída no pacote da viagem é então a visita à zona arqueológica de Éfaso. Isto é ao chegarmos, como podem verificar, uma zona de muito empedrado, daí solicitarmos sempre o conforto no calçado. Portanto, ao chegarmos, iremos então efetuar caminhada e respectivas paragens para explicações e fotos, visitando locais como o Ágora, o Odeon, a Biblioteca de Celso, imagem acima do lado direito, aqui sempre magnífico para fotos, e depois a rua principal pavimentada de mármore de Couretes, as termas de Ecolástica, a fonte de Trajano, as latrinas públicas, as residências dos patrícios, o Peritaneu, o Templo de Adriano e o grande teatro, imagem que eu coloco abaixo do lado esquerdo. Bem? A foto seguinte, embaixo, podem verificar, é o porto de Kusadasi, o qual teremos ainda, no regresso, teremos algum tempo para ir aqui a uns pequenos bazares e fazer sempre algumas comprinhas que tanto adoramos nos bazares turcos. Está bem? Depois, então, seguiremos, regressaremos a bordo, onde iremos ter o nosso almoço, e da parte da tarde iremos até à ilha de Patmos. A imagem que eu coloco do lado direito em baixo. Portanto, a ilha de Patmos, normalmente conhecida como a Ilha Sagrada, assim designada pelo Parlamento grego em 1981, com destaque para a visita religiosa do Mosteiro de São João, fundada em 1088 por São Xistodoulos. Está bem? Aqui também podemos ver a Gruta de Apocalipse, onde podemos ver a cruz gravada por São João Evangelista, de acordo com a tradição, a fissura tripla no teto da caverna, onde São João ouviu Deus recitando o Apocalipse. Portanto, aqui não é uma excursão incluída, é depois tempo livre para quem quiser desfrutar ou da parte cá embaixo, tanto da parte do Porto, ou então ir até, numa excursão até à Gruta do Apocalipse. Está bem? Tanto tal como eu disse, tanto aqui embaixo podem verificar, aqui é a cidade de Scala, interessantíssima para podermos usufruir de uma magnífica tarde. Quem não quiser efetuar esta visita religiosa, aqui mais embaixo na foto, do lado esquerdo tem uma magnífica praia. Quem quiser dar um mergulhinho, é espetacular. Regressaremos então depois ao navio, onde teremos refeições a bordo, e durante a noite será feito então a navegação. Como podem verificar no mapa acima, temos de Patmos até Creta, será este o maior trajeto que iremos efetuar. Isto porque na manhã seguinte então chegaremos até à ilha de Creta, tal como disse, a maior ilha e mais populosa ilha grega, onde temos excursão incluída no circuito, está bem? Teremos excursão incluída, onde visitaremos a zona arqueológica do Palácio de Knossos, magnífico, portanto podem ver pela foto acima à esquerda. De seguida, iremos então, tanto ainda dentro da excursão, será aproveitado para um passeio magnífico pelo Centro Histórico de Heráclio, onde se destaca a fonte de Morosini e a contemplar a magnífica fachada da Basílica de São Marcos. Peço desculpa. Está bem? Portanto, regressando ao navio, teremos então novamente refeição a bordo e mais ao fim do dia, ou mais ao fim da tarde, chegaremos então à famosa ilha de Santorini, está bem? Em Santorini não está a excursão incluída, aqui deixamos sempre ao critério dos nossos clientes as visitas que possam pretender, isto porque o desembarque será feito então
em Fira. Tá bem? Fira é o que nós vemos aqui do lado, embaixo do lado direito. O navio é exatamente, vai ficar mais ou menos neste local e teremos que vir de Thunderboats, os barquinhos mais pequenos, até ao porto antigo de Fira, onde subiremos depois o teleférico até às magníficas vielas de Fira. Tá bem? Aqui em Fira, quem quiser pode visitar a magnífica Igreja Ortodoxa e circular, então, caminhar pelas magníficas vielas da cidade. Para quem pretender, pode então deslocar-se até à paradisíaca Vila de Oia, portanto aqui a imagem que temos abaixo do lado esquerdo, famosa pelas pitorescas ruelas de mármore, onde podemos admirar as únicas casas do estilo caverna, as pequenas capelas e igrejas com as suas cúpulas azuis e inúmeras vilas privadas no penhasco da aldeia. Aqui sempre que se fala de Santorini, em todos os livros e imagens, fotos, sempre aqui a Vila de Oia. Está bem? De notar que neste dia o regresso ao navio terá que ser efetuado até às 9 da noite, ou seja, está mesmo criado de propósito para que possamos desfrutar do magnífico pôr do sol aqui existente. Tá bom? Portanto, como eu estava a dizer, no dia seguinte, então, no 11º dia de viagem, regressaremos até Atenas, até ao porto de Pireus. Iremos chegar mais ou menos por volta das 7 da manhã, com as formalidades de desembarque e tudo mais. Tranquilamente iremos fazer as formalidades de desembarque. Teremos à nossa espera, então, um transfer que nos levará até ao aeroporto internacional de Atenas, tranquilamente, para efetuarmos todas as formalidades de embarque. Será novamente um voo em direção a Lisboa, um voo da Lufthansa, com escala em Frankfurt, e que terá, então, todas as formalidades, como eu disse, serão acompanhados tranquilamente para efetuar todos os despachos de malas e de check-ins e tudo mais. Deixo-vos aqui com algumas das fotos de grupos que já efetuámos. E deixo-vos agora então com imagens de grupos do Base Estrada. Show me how to
Every morning I wake up from a dream of you holding me underwater. Is that a dream or a memory? Held my breath for a decade, dyed my hair blue to match my lips. Cool of me to try, pretty cool, I'm still alive. I beat it like a dead horse, I beat it like a drum. Overstayed with you too long, skipping like a record. I sang along to a silly little song. I said I beat it like a dead horse, I beat it like a drum. Overstayed with you too long, skipping like a record. I sang along, a shitty never-ending song. Sometimes it's good to be the bigger person, but I'm so small I can't compare. And after all, it's only fair. Yeah, I got others on the line, but I kept trying to make it work. I beat it like a dead horse, I beat it like a drum. Overstayed with you too long, skipping like a record. I sang along to a silly little song. I said I beat it like a dead horse, I beat it like a drum. Overstayed with you too long, skipping like a record. I sang along to your shitty little song. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. When I said goodbye, I hope you cried. 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 I beat it. Cristina, passo então a palavra a si. A apresentação está então efetuada. Obrigada a todos. Hoje a nossa apresentação foi um bocadinho mais prolongada e, portanto, as nossas desculpas por termos tomado um bocadinho mais do vosso tempo que o habitual, mas espero que tenha sido um bom tempo e bem aproveitado. E voltaremos na próxima semana, portanto, na próxima terça-feira, dia 19 de janeiro, cá estaremos de novo. Não viajaremos até tão longas distâncias, ficaremos por Açores e por Portugal continental, mas também nós por cá temos coisas muito, muito bonitas para vermos, portanto esperamos por vós. Entretanto, daqui até lá, e como ultimamente temos ouvido tantas vezes dizer, fiquem em casa, fiquem bem, fiquem seguros. O mais importante neste momento é isso mesmo, é que todos estejamos recolhidos e em segurança e que para a semana nos voltemos a ver todos com igual boa disposição como a de hoje. Obrigada pelo vosso tempo. Até para a semana.